Meus caros amigos e amigas, gostaria de fazer uma breve introdução ao livro O Grande Conflito. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão gozava uma plena comunhão com o seu Criador. Desde, porém, que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada desse alto privilégio. Pelo plano da redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com o céu. Deus tem-se comunicado com os homens mediante o seu Espírito, e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve revelação escrita. Os que tinham sido ensinados por Deus comunicavam o seu saber a outros, e esse saber era transmitido de pai a filho, através de gerações sucessivas. A preparação da palavra escrita iniciou-se no tempo de Moisés. Incorporaram-se então revelações inspiradas no inspirado volume. Esta obra continuou durante um longo período de 16 séculos. Desde Moisés, o historiador da criação e da lei, até o apóstolo João, que relatou as mais sublimes verdades do Evangelho. A Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo dos seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades são todas dadas por inspiração de Deus. Acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O Ser Infinito, por meio do seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração dos seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus e por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana. Mas a Escritura Sagrada, com as suas divinas verdades expressas em linguagem de homens, apresenta uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Jesus Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Assim é verdade com relação à Escritura, como foi em relação a Jesus Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Escritos com diferentes épocas por homens que diferiam largamente na posição social e ocupação em dotes mentais e espirituais, os livros da Bíblia apresentam um vasto contraste no estilo, bem como diversidade na natureza dos assuntos explanados. Os vários escritores empregam diferentes formas de expressão. Muitas vezes a mesma verdade é mais incisivamente apresentada por um do que por outro. E como diversos escritores apresentam um dado assunto sob vários aspectos e relações, pode parecer ao leitor superficial, descuidado e imbuído de preconceitos haver discrepância ou contradições, onde o pesquisador ponderado, reverente, com intuição mais clara, discerne a harmonia que já é revelada. Sendo apresentada por meio de indivíduos diferentes, a verdade é revelada nos seus vários aspectos. Um escritor impressiona-se mais fortemente com uma faceta do assunto, apanha os pontos que se harmonizam com a sua experiência ou com a sua capacidade de percepção e apreciação. Outra aprende um aspecto
diverso, e cada qual, sob a direção do Espírito Santo, apresenta o que mais vivamente lhe impressiona o espírito, resultando um aspecto diferente da verdade em cada um, mas uma harmonia perfeita no todo, e as verdades assim reveladas unem-se para formar um todo perfeito, adaptado de maneira a satisfazer as necessidades dos homens em todas as circunstâncias e experiências da vida. Deus foi servido comunicar a sua verdade ao mundo por intermédio de agentes humanos, e Ele próprio, por meio do seu Espírito Santo, habilitou e capacitou homens para fazer essa obra. Guiou a mente na seleção do que falariam ou escreveriam. Confiou tesouro a vasos terrenos, sem contudo perder coisa alguma da sua origem celestial. Testemunho é transmitido mediante a imperfeita expressão da linguagem humana, sendo, todavia, o testemunho de Deus, e nele o doce crente Filho de Deus contempla a glória de um poder divino, cheio de graça e verdade. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. São elas a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Todavia, o facto de Deus ter revelado a sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para declarar a palavra aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos, e visto que foi o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja jamais contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado nem nunca poderia ser a fim de superpor-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo o ensino e experiência devem ser aferidos. Diz o apóstolo São João: não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e Isaías declara: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Grande vitupério tem sido lançado sobre a obra do Espírito Santo pelos erros das pessoas de certa classe que, pretendendo ser por ele iluminadas, professam não mais ter necessidade da direção da palavra de Deus. São governadas por impressões que consideram como a voz de Deus. Não, mas o Espírito que as dirige não é o Espírito de Deus. O seguimento destas impressões com negligência das Escrituras apenas pode levar à confusão, ao engano e à ruína. Serve simplesmente para favorecer os desígnios do maligno. Desde que o ministério do Espírito Santo é de vital importância para a Igreja de Cristo, é um dos ardis de Satanás mediante os erros de extremistas e fanáticos. Lançar o desdém na obra do Espírito e fazer com que o povo de Deus negligencie esta fonte de poder que Nosso Senhor mesmo proveu. De harmonia com a palavra de Deus, deveria o seu Espírito continuar a sua obra. Durante
todo o período da dispensação evangélica. Durante os séculos em que as escrituras do Velho Testamento, bem como as do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz à mente individual, independentemente das revelações que deviam ser incorporadas no canão sagrado. A Bíblia mesmo relata como, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções, e em nenhum modo relativo à outorgada das Escrituras, e faz menção de profetas de épocas várias, de cujos discursos nada há registado semelhantemente após a conclusão do canone das Escrituras. O Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra para esclarecer, advertir e confortar os filhos de Deus. Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. As Escrituras claramente ensinam que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Jesus em todos os séculos. O Salvador afirma aos seus seguidores: estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E Paulo declara que os dons e manifestações de Espírito foram postos na Igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.